um carro da prefeitura, no caso do município, bateu no carro de um particular. Aí a pergunta era, neste caso, aplica-se a responsabilidade civil do Estado? E a pessoa disse, não, aplica-se a do município. Mas vejam bem, a palavra Estado aqui está no sentido de poder público. Eu estou perguntando, o município, enquanto poder público, enquanto Estado, responde? E a resposta era simplesmente, sim, o Estado tem que indenizar. Só que no caso, quem está no papel de poder público era um município, como podia ser a União, uma autarquia, né? Então, ali é poder público. E quando a gente fala de responsabilidade civil do poder público, da administração, o que esse civil vai significar? Vejam bem, se eu processar um particular, um servidor público faz lá uma bobagem, desviou uma verba pública, eu vou processar o agente público. Eu posso processá-lo na esfera administrativa? Existe alguma sanção administrativa para esse agente público? Existe. Eu posso demiti-lo, aplicar uma advertência, uma suspensão. Então, existe responsabilidade administrativa do agente público. Ele tem responsabilidade penal? Ele pode ter praticado um crime e ser preso? Sim. Só que, e ele ainda pode ter a responsabilidade civil, que é o dever de indenizar, de devolver aos cofres públicos o que ele causou de dano. Mas em relação ao Estado, tem como o Estado ser preso? Não, então ele não tem responsabilidade penal. Também não tem jeito de demitir o Estado, portanto não tem responsabilidade administrativa. O Estado só tem responsabilidade civil, que significa o dever de indenizar. Eu coloquei para vocês um cifrão, só para a gente lembrar, que é a ideia de dinheiro, din-din, pagar a alguém pelo dano que ele tenha sofrido, tá? E quando cai essa matéria nas provas de concurso, exige-se do candidato que ele tenha uma noção da evolução histórica da responsabilidade civil do Estado. Será que o Estado sempre indenizou? Vamos voltar, vamos imaginar lá no período monárquico, imagine que o rei tenha prendido alguém na masmorra e uns 40 anos depois descubra o culpado, que não era o coitado que estava preso. Aí manda chamar, né? O sujeito, se muito, vai pedir desculpas. Claro que o rei nem isso faria. Vai falar assim, olha, você é sortudo mesmo, hein? Passou 40 anos preso aí, mas foi solto, porque não era você. Mas o Estado iria indenizar esta pessoa? Não iria. Então, por volta do século XVIII, a gente aplica uma teoria que é essa daqui, ó. Vamos voltar aqui, ó, na evolução histórica. Primeira fase, que vai ocorrer no entorno por volta do século XVIII, a gente chama de fase da irresponsabilidade do Estado. Ou seja, não havia indenização por danos causados a terceiros. Imagine que naquela época a gente tinha muito ligado a figura do rei e a figura da igreja. Então, o rei era coroado pela igreja. E a gente tinha uma analogia naquela época que é a seguinte: a igreja, Deus, portanto, escolheu aquele rei. E se Deus não erra, o rei não erra. O rei não faz o mal. A gente tinha essa expressão, a gente vai encontrar isso na doutrina, na parte mais histórica. Então, se não havia nenhum mal praticado, não havia por que indenizar alguém. Anotem essa primeira fase e a gente vai passar daqui a pouquinho para a segunda. Esses slides já estão disponibilizados, acho que aqui embaixo no Xerox, tá? E já estão, bom, já foram encaminhados para postagem no fórum. Agora eu já não falo mais que foi para o fórum. Essa primeira fase não é importante mais para a gente, já passou. Acontece que ainda cai em prova, até hoje, perguntando assim, o Estado tem responsabilidade, aí vem lá, irresponsabilidade, responsabilidade objetiva, subjetiva, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, ainda hoje se pergunta se essa fase estaria vigente, se até hoje o Estado tem essa ideia, né, de não indenizar ninguém. Então, aí não é para levar na prática, né? Na prática o Estado quase que não indeniza ninguém, porque é tão difícil receber indenização, mas não é a ideia. A ideia é de que não haveria responsabilidade nenhuma. Aí, continuando nessa evolução histórica, já por volta do século XIX, a gente passou por uma fase chamada de responsabilidade subjetiva do Estado. Nessa responsabilidade subjetiva, havia, para você obter indenização, a necessidade de comprovar o dolo ou a culpa do agente público. Esta teoria foi adotada pelo nosso Código Civil de 1916.
E não se esqueçam que o nosso Código Civil só mudou agora em 2002, então durante muito tempo ficou vigente essa teoria aqui. Eu queria anotar para vocês, que eu esqueci de colocar aí no esquema, o que é dolo, vamos ver se vai dar para ler, e o que é culpa. Dolo é a intenção de causar o dano, enquanto que culpa é quando o sujeito assume o risco de causar um dano. Então, quando ele pratica um ato de forma negligente, então negligência, de forma, né, imperita, então imperícia, ou imprudente, imprudência. Vamos anotar aí, nesse slide ou no caderno de vocês, que quando a gente fala de dolo, a gente está dizendo da intenção de causar o dano. E culpa, de assumir o risco de causar um dano. Aí você tem a chamada negligência, imperícia e imprudência, fazendo uma analogia com um motorista da administração. O motorista está embriagado e vai dirigir o carro, ele é negligente. Ele pode até não estar com consciência agora, mas quando ele começou a beber, ele sabia que poderia perder a consciência e dirigir e causar o dano. Então, ele assume um risco quando ele bebe. Imperícia, ele pega um trator para dirigir, ele não tem habilitação, não tem habilidade para aquilo, e ele pode correr um risco de causar um dano a alguém. Ou a imprudência, ele está em alta velocidade. Meus alunos sabem o que é o dolo. Se ele atropelar a sogra, houve intenção de causar o dano. Ele quis atropelar. E aí você tem o dolo. Tirando a brincadeira, culpa e dolo no direito administrativo é diferente do que acontece no direito penal. E isso é importante para os meus alunos aí do SAT daqui, que são formados em direito. Quando a gente fala, um crime doloso, quer dizer que a pessoa ou teve a intenção ou assumiu o risco. Aqui não. Nesta matéria, a gente vai chamar de dolo quando houve a intenção de causar o dano. O motorista pegou o carro da administração e atirou contra um poste. Ele quis estragar o bem público. Dolo. Se ele assume o risco de pode ser que cause um dano, que é a negligência, imperícia e imprudência, aí a gente vai chamar de culpa. Todos dois são passíveis de responsabilização. Então, lendo de novo e dando um exemplo dessa responsabilidade. Por volta do século XIX, imagine que alguém fosse operado num hospital público. Já dei esse exemplo em algumas aulas. Se ele fosse operado num hospital público e viesse a sofrer um dano, o médico esqueceu a tesourinha dentro da barriga dele. Ele poderia entrar com uma ação na justiça contra o médico, o servidor público, e provar que esse médico agiu com dolo ou culpa. Só que imagine você conseguir obter da administração algum tipo de documento que comprovasse que você foi operado naquele hospital público, como que já era difícil. Então, você tinha a possibilidade de indenização, mas dificilmente conseguia ser indenizado, tá? Então, essa aí é a chamada fase da responsabilidade subjetiva. Lembrem de sujeito, ela era contra o sujeito que praticava a você o dano e não contra o Estado propriamente. E depois, então, do Código Civil, vai se refletir para a gente, na Constituição da República de 88, a chamada terceira fase. A terceira fase é quando a gente passa a pensar na responsabilidade objetiva. Olha aqui. A terceira fase tem um fato histórico relacionado a ela. No final do século XIX, na França, e o direito administrativo ele nasceu na França, depois que ele foi incorporado nos outros países. Uma menina foi atropelada por um vagonete de uma empresa pública que transportava fumo. Então, quando esses vagões eram uma empresa pública, fazia o transporte de fumo na França, enquanto o vagão passava até o porto, a menina foi colhida e veio a falecer. Foi a primeira vez que o Estado francês foi condenado pela justiça a pagar uma indenização, independentemente de comprovação de dolo ou culpa de agente público. Os vagões corriam no trilho sem que tivesse um agente público operando os mesmos. E foi a primeira vez que houve indenização. De lá para cá é que a gente vai colocar essa chamada terceira fase. Responsabilidade objetiva do Estado.
colocamos aqui que ela independe de comprovação de dolo ou culpa do agente público. E ela foi refletida para a gente aí na Constituição de 88, justamente no artigo 37, parágrafo 6º. Por isso é que ela é tão importante. Ela que vai cair na prova. Então, se vem uma pergunta de múltipla escolha, dizendo: no Brasil, aplica-se qual teoria de responsabilidade do Estado? Objetiva, porque é que está vigente em relação à Constituição nossa desde 1988. Se independe de comprovação de dolo ou culpa, se eu não preciso, eu quero entrar com uma ação na justiça contra o Estado porque eu sofri um dano, o que eu tenho que provar para o juiz? O que é preciso levar ao juiz para obter a indenização? Eu não preciso comprovar que um agente público me fez um mal por querer ou sem querer. Eu só tenho que comprovar que eu sofri um dano relativamente à prestação de um serviço público, tá? A gente vai mudar de lâmina, estou só esperando o pessoal copiar essa daí, e a gente vai colocar o que é importante para falarmos de responsabilidade objetiva. Vamos ver. Vamos passar aqui a lâmina. E olha, responsabilidade objetiva do Estado. Eu preciso comprovar uma coisa só. Um nexo causal, que na verdade é uma ligação entre um fato e um dano. Esse fato tem que ser um fato ligado à administração pública. Obviamente, eu estou falando de um fato que envolva a administração pública ou a prestação de algum serviço público. E este dano que a pessoa venha sofrer tem que ser um dano injusto. Ué, professora, o que é um dano justo? Existe dano justo? Existe. Por exemplo, imaginem que você tenha deixado a sua casa trancada e que os agentes de dedetização da dengue tenham passado lá para fazer a dedetização, você não aparece, eles podem arrombar o seu cadeado, arrombar o portão, se for necessário, para fazer isso, ou socorrer alguém. Então, houve um dano, mas esse é um dano chamado de dano justo. Aqui é o dano que não decorre de interesse público, tá? Toda vez que o particular sofre um dano, ou pelo menos se sente lesado, mas que este dano tenha decorrido de interesse público, prevalecendo sobre o interesse particular, a gente vai dizer que é um dano justo, tá? Ah, ele tinha um imóvel, foi desapropriado, mas ele não queria vender de jeito nenhum. Dano justo. Necessidade de construção de uma obra pública em relação à sua necessidade particular de manutenção do imóvel, tá bem? Então, ok. Então, vamos ver. Vamos pensar num fato da administração, ligado à administração pública, um dano decorrente disso e somente comprovar o nexo causal para a gente obter a responsabilidade objetiva do Estado. Exemplo, então, acho que se eu ficar aqui eu atrapalho pouco. Um preso, imagine um preso, né, recolhido no sistema prisional do Estado. Então, ele está preso na cadeia pública estadual. Supondo que lá na cela ele seja assassinado por um coleguinha gente boa, um colega de cela. De quem vocês imaginam que seria a responsabilidade? A família do outro preso deveria indenizar? Nada disto. Quem vai indenizar a família da vítima é o Estado. Porque naquele momento em que o preso está preso, né, em que o cidadão está preso, ele está sob a guarda, sob a tutela do Estado. Tá? Então isso aqui é a responsabilidade civil do Estado, quando ele vai indenizar em situações como essa. Professora, mas tem que comprovar que o carcereiro viu, que ele não fez nada? Não. Lembrem que a responsabilidade objetiva do Estado é aquela que independe de comprovação de dolo ou culpa. O que a família da vítima vai levar ao Poder Judiciário, vai levar ao juiz? O atestado de prisão, aquela certidão de que ele está preso, e mais o atestado de óbito. Essas duas coisas comprovam o nexo causal. Ele morreu lá dentro. Mas agora, então, o Estado vai se defender. Vai se defender e o ônus de provar que aquilo não aconteceu ou que aconteceu de outra forma é dele. Ele vai dizer, olha, este preso teve um ataque cardíaco do nada,
Ele sofreu um derrame e faleceu. Então, o Estado é que terá que provar que aquele dano que o agente público, que o preso sofreu, não decorreu do nexo causal prestação do serviço público, tá? Que foi uma morte natural, que a gente chamaria de caso fortuito ou força maior. Bom, outros casos semelhantes, e aí já da jurisprudência e já de provas de concurso, né? Uma criança na escola pública feriu a outra criança durante o horário de intervalo, durante o recreio. E a pergunta é se o Estado tem que indenizar a família da vítima. Tem que indenizar. Independentemente da briga ter acontecido entre duas crianças, ambas estavam sob a guarda, assim como o preso estava, e há indenização nestes casos. Tá? E são condutas ativas da administração que geram responsabilidade civil do Estado. Professora, e como é que fica, então, as situações em que ocorre uma omissão da administração pública? Por exemplo, um buraco na via pública. Ninguém nunca viu né? Eu estou dizendo um exemplo totalmente hipotético. Alguém já caiu em algum buraco na via pública? Já torceu o pé numa calçada mal calçada? Buraco na via pública é uma omissão da administração pública, porque ela tem o dever de manter as vias transitáveis. Bom, então um buraco na via pública, você cai com seu veículo, dano ao veículo. Então, você tem um fato ligado à administração pública, que é uma omissão de manter a via pública transitável, e o dano ao veículo. O que eu tenho que comprovar para pedir responsabilidade objetiva do Estado? Quem fez o buraco? Quem deixou de tampar o buraco? Não. Só o nexo causal. Mas e agora? Como é que eu faço para provar o nexo causal? Eu levo uma foto do buraco e a nota de conserto do carro? Não serve. A diferença no caso de uma omissão aqui é que nós vamos ter que provar ao juiz que houve o nexo causal. Então, você vai ter que apresentar perícia, boletim de ocorrência, testemunha, foto do buraco com carro com buraco. Aí você comprova o nexo causal e consegue obter a indenização, tá? Então, nós vamos tomar cuidado. Eu vou até escrever isso aqui para vocês não esquecerem. O fato da administração pública pode ter decorrido... Puxa a tela um pouquinho para cá, só para eu escrever uma coisa aqui do lado. Vamos ver se cabe isso aqui. Cabe? Tá. Pode ter decorrido de uma... Achei que dava, peraí. De uma conduta ativa ou omissiva. Ou houve uma ação da administração, ou houve uma omissão da administração. Vamos fazer um quadrinho aqui, ó, para ficar fácil de entender. Nexo causal e o dano. Se a conduta foi uma ação, exemplo, o preso, né? A situação aí do preso. Vou colocar preso só para vocês lembrarem qual exemplo que é. A situação do preso lá pelo Estado, sob a tutela do Estado. E houve assassinato. O dano foi o assassinato. O nexo causal foi comprovado como? Só levei o atestado de prisão e o atestado de que houve o óbito. Quem é que vai ter o ônus da prova? Quem é que vai tentar se defender aqui? O Estado. Então, coloca aí na frente para mim. Deixa eu ver se vai dar para o pessoal ler. Aqui na frente coloca ônus do Estado. Deu para colocar isso aí na tela? Beleza. Está embolado, mas está escrito aqui, ó. Ação, exemplo, preso no sistema prisional do Estado, nexo causal com assassinato na cela, assassinato por coleguinha de cela, pelo colega, ônus da prova do Estado. Segundo exemplo, o buraco na via pública. Buraco na via pública. Para comprovar o nexo causal com um dano ao veículo. Diferença, que o ônus é da vítima. A vítima é que vai ter que comprovar o nexo causal, tá? Então, nós colocamos ali, vou sair da frente para o pessoal copiar, aumentamos a ideia de fato, nexo causal e dano para dar uma explicação. Quando o fato
decorre de uma conduta da administração, que é uma ação, exemplo, o preso lá no sistema prisional do Estado, basta comprovar o nexo causal e o Estado terá que se defender. Ônus do Estado, é o que está lá naquele finalzinho da tela. Quando a conduta for omissiva, quando o Estado deveria ter agido e não fez, a única dificuldade para a vítima é provar o nexo causal. Então, o ônus da prova vai para a vítima, tá? Buraco na via pública, um dano ao veículo, você tem que comprovar o nexo causal para obter uma indenização. Copiem isso e eu vou continuar falando. Acontece que nós vamos interpretar essa teoria da responsabilidade objetiva, essa responsabilidade objetiva do Estado, conforme interpretações doutrinárias. Vamos interpretar conforme interpretações, ficou ótimo, né? Vejam o que eu quero dizer. Em alguns países, embora o Estado indenize, bastante comprovar o nexo causal, há necessidade de você comprovar que o Estado errou na prestação do serviço. A gente chama isso de teoria da culpa, e essa teoria não se aplica no Brasil. Em outros países, a gente chama de teoria do risco integral. Por exemplo, uma pessoa se atira na frente de um veículo da administração pública. O Estado iria indenizar a si mesmo. Ele não ia considerar isso como uma excludente de responsabilidade. Ora, não houve uma conduta do Estado que gerou esse atropelamento. A pessoa pulou, ela foi deliberadamente contra o veículo da administração. Essa chama-se teoria do risco integral. Nenhuma das duas teorias que eu mencionei agora, nem a da culpa, nem a do risco integral, se aplica no Brasil. No Brasil, a gente aplica a teoria do risco administrativo, que é a que admite excludentes de responsabilidade. Então, eu anotei isso para vocês aí, ó. Teoria do risco administrativo é a teoria adotada no Brasil para a gente interpretar a responsabilidade objetiva do Estado. Esta teoria admite excludentes de responsabilidade, que são a culpa da vítima, o caso fortuito e a força maior. Cuidado com a palavra excludente, porque excludente não significa exclui, significa pode excluir. Exemplos. Aqui no Brasil, se uma pessoa pular na frente de um veículo da administração e for atropelado, o Estado vai considerar que houve culpa exclusiva da vítima e não vai caber, neste caso, responsabilidade e nem indenização para o Estado. O Estado não terá que indenizar. Quando ocorre um caso fortuito, que são os danos causados pela natureza, também não vai haver indenização. Tem muitas questões de prova que trazem o seguinte exemplo. O seu carro foi recolhido pela administração de trânsito, né, que aqui no caso é a BH Trans, em outro lugar a Secretaria de Trânsito, ou a Polícia Civil, recolheu o seu veículo para um pátio da administração pública e depois de uma chuva, um raio caiu na árvore e a árvore em cima do seu carro. Qual lei se aplica num caso desse? Lei de Murphy. Por que seu carro foi ficar debaixo do lugar onde a árvore ia cair? Né? Lei de Murphy só. Se o dano é decorrente de um dano da natureza, o Estado não vai indenizar você. Já era, você perdeu o seu carro. Ah, professora, mas acontece que às vezes esse dano é previsível. Por exemplo, há uma área de deslizamento de terra por causa das chuvas. Aí a Defesa Civil vai lá, retira todo mundo dos barracos, né? Dano previsível, esqueci o que eu ia falar. Retira todo mundo dos barracos e uma família resolve voltar assim mesmo. O que seria caracterizado neste caso, a princípio? Culpa da vítima, não é? Ele quis voltar para a área de risco. O Estado não sabe que ele voltou ou sabe que ele poderia querer voltar? Então, se o Estado sabe que esse risco vai acontecer, sabe da culpa da vítima antes que ela aconteça, ele tem o dever de impedir. Então, ele tem que ir lá, tirar a família à força, demolir o barraco, colocá-los em situação de segurança, senão ele pode ser responsabilizado por omissão. Ou
no caso de caso fortuito, caso da natureza. Todos os anos determinado córrego enche e inunda as casas. Todo ano, pelo amor de Deus, um ano acontecer tudo bem, mas nos outros, o Estado tem, no caso é o município, que é assunto de interesse local, vai ter que pegar aquelas pessoas, tirar dali, ou alargar o córrego, ou canalizar o córrego, de modo que aquilo não volte a acontecer. A mesma coisa quando a gente tem a situação de força maior. Força maior são danos causados pelo homem. Por exemplo, uma greve que impede a prestação de um serviço público. No caso de uma greve, o Estado não responderia, a não ser que ele já saiba que a greve vai acontecer, que sabe do prejuízo para a prestação do serviço público e nada tenha feito, tá? Então, em todos os casos aqui, de excludentes de responsabilidade, existe a possibilidade do Estado não pagar nada de indenização, ou até de pagar parcialmente a indenização, tá? Ou até total, dependendo da situação, como ela seja comprovada. Outra coisa, em várias doutrinas, caso fortuito e força maior são explicados de modo inverso. Falam que caso fortuito é homem e força maior é natureza. Para o direito administrativo e as questões de prova que vão fazer do 37, parágrafo 6º, guardem do jeito que está aqui. Tá? Porque a doutrina vai trabalhar desta forma, a doutrina que cai nas provas de concurso da Fundação Carlos Chagas, da ESAF, que é mais a Maria Silvia, ela vai tratar deste jeito aqui. Caso fortuito, natureza, força maior, danos do homem. Não, professora, vai cair uma questão sobre isso? Não, fiquem tranquilos. Vai cair uma questão assim: são excludentes de responsabilidade, culpa da vítima, caso fortuito e força maior, como se fosse uma coisa só, tá? Mas só para não achar, o professor explicou isso errado, invertido, é porque a maior parte da doutrina vai tratar dessa forma. Bom, então, responsabilidade objetiva do Estado, nós temos uma ligação, que é o nexo causal, entre um fato da administração e um dano injusto, interpretada pela teoria do risco administrativo, que é aquela que admite excludentes de responsabilidade. Aí nós vimos que essa responsabilidade objetiva foi levada lá para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, e é ele que a gente vai ver agora. Enquanto vocês dão uma lida nele aí, deixa eu escutar uma pergunta aqui da sala e já passo para o SAT. A pergunta aqui, enquanto vocês leem o parágrafo 6º, foi do exemplo que eu dei em relação a uma pessoa que volta para uma área de risco, né? Como que o Estado poderia ser responsabilizado neste caso? Só se ele tinha consciência e foi informado de que as pessoas voltaram. Porque se a pessoa foi para lá na calada da noite, de alguma forma o Estado não soube, não tem como responsabilizá-lo neste caso. Então, é culpa da vítima, tá? Poderia encaixar em culpa da vítima. Mas, por exemplo, se há o risco dos barracos desabarem também, então o Estado deve providenciar uma guarda para ficar ali, ou providenciar a própria demolição dos mesmos, tá? E colocar a pessoa em situação de segurança. É isto. Bom, vamos ler agora o tal parágrafo 6º, que vai falar disso tudo que eu expliquei aqui agora, responsabilidade objetiva do Estado, tá? Vejam o que diz aqui. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Primeira coisa que vai separar aqui, ó, são pessoas jurídicas de direito público. Depois tem pessoas jurídicas de direito privado, mas aí continua. Se, imaginem um se aqui, prestadoras de serviço público. E aí vem o verbo responderão. Como são as pessoas jurídicas que responderão, é aqui que a gente tira a ideia de responsabilidade objetiva. Esse responderão aqui significa objetivamente. Aí a gente volta a ler. As pessoas jurídicas de direito público
E as de direito privado, se forem prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Vamos dar uma pausa aqui para ver o seguinte, que seus agentes